glória a Deus. E o próximo, se eu não me engano, já é da administração, glória a Deus. Combata o bom combate. Tá? Coloquei aqui uma cena do ringue, porque normalmente é nesses lugares que acontecem esses combates, mas não é pra vocês sair batendo nas pessoas não, em nome de Jesus, gente. Tá? Vocês são crentes, tá? Como Jesus disse, se alguém lhe bater de um lado, dê a outra face. Não vai sair bofeteando os outros não, que Deus não gosta. Deus não é de acordo, amém? Mas peço aos irmãos que, se estiverem com a Bíblia, que abram vossas Bíblias. 2 Timóteo, capítulo 4. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia, Senhor. Oh, glória. Misericórdia do Senhor renova todos os dias. Glória a Deus por isso. Aleluia. Estaremos lendo, deixa eu ver que hoje eu não fiz anotação. Estou só com a Bíblia aberta, do versículo 1 até o 16, é a nossa leitura. Quem não encontrou, pode seguir aqui na tela, eu sairei da frente. Aleluia, glória a Deus. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Empenha-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. E o 17 também, para finalizar. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória para todo sempre. Amém. Bom, corrigindo, então foi do versículo 1 até o 18. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, levantamos aqui, Senhor, o clamor, meu Pai. Que chegue aos seus ouvidos, meu Pai, como um perfume agradável a Ti, Senhor. Que seja como um perfume agradável às suas narinas, Senhor. Te peço que o Espírito Santo faça presença aqui hoje, meu Pai. Que venha colocar nosso coração, a nossa mente conectado à vossa palavra, meu Pai. Ministre nossos corações, Senhor. Que aqui não há espaço, não há abertura, não há brecha para o inimigo, Senhor. Estamos todos aqui prostrados diante de Ti, da Sua verdade, meu Pai. Da Sua sempre sincera verdade, que é a palavra do Senhor, meu Pai. Então peço que o Espírito Santo faça
o mover, meu Pai, que venha descer o fogo do céu, Senhor. Aquele fogo que preencha-nos com o Espírito Santo de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus, que faça de nós convertidos à sua palavra, cativos à sua palavra, Senhor. Nos ensine, nos admoeste, se preciso for. Estamos todos aqui para a sua honra e sua glória, e agradecemos desde já uma gratidão pelo fôlego da vida por mais um dia. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas acho que 2 domingos anteriores eu ministrei sobre Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, né? E a gente já via ali a especificação para Paulo, a seu filho na fé Timóteo, né? Que escreveu para ele sobre os últimos tempos, que encorajou ele também a seguir com o ministério que foi imposto sobre a vida dele. O chamado que estava imposto sobre a vida de Timóteo. Como vocês viram, Timóteo ele era um jovem, talvez o mais jovem de todos os pregadores que ali se encontravam. Então, por mais que a gente conhece, por mais que temos conhecimento, muitas das vezes, aos olhos das pessoas, as pessoas não nos olham com o olhar de Deus. Eles nos enxergam de uma forma diferente. Por que eu digo isso? Porque a mesma coisa aconteceu com Davi. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando Deus falou com o profeta Samuel, para Samuel ir ungir Davi, ele chegou até a casa do pai de Davi. Ele se encontrava já com alguns irmãos e veio a presença de Samuel. Samuel, ao seu olhar humano, olhou e falou: é esse, Senhor. E o Senhor diz a ele: não é esse ainda. Aí vem outro e fala: é esse, com certeza é esse, porque ele é alto, ele é forte, ele é grande. E o Senhor fala com Samuel: você está vendo somente pela aparência, mas eu conheço dentro. Eu sei quem é quem por dentro. Isso é muito importante, porque é o que o diácono Ricardo trouxe aqui para nós. Primeiramente, dentro. Depois, fora. Primeiramente você olha para você e depois você fala. Não podemos ser hipócritas. Então Samuel vendo ali falou: não, mas quem que é? E trouxe todos os irmãos que ali se encontravam, mas não tinha Davi. Então trouxe todos, perguntou ao pai de Davi: tem mais algum? Sim, tem um, mas ele está cuidando das ovelhas. Não, então me traga ele, que não podemos comer, não podemos sair daqui até que eu veja esse. E quando viu, o Senhor disse: é ele, unja-o. Então, aos nossos olhos, muitas das vezes vemos algo, enxergamos algo, imaginamos algo, mas o Senhor vê da forma perfeita. O Senhor sabe quem é quem. E naquele momento, o Senhor viu e falou: é esse o que será ungido rei sobre Israel. Então a gente vê essa passagem de Paulo instruindo Timóteo, já imagina exatamente essa situação. Timóteo, ele foi desde pequeno ensinado as Escrituras pela sua avó e pela sua mãe. Ele conhecia, sabia, dedicou tempo, andou com Paulo, esteve com Paulo, cuidou das pessoas que Paulo cuidava. Digamos que ele era até então o diácono, ali andando com Paulo, com o apóstolo Paulo. Só que chegou um certo momento, e esse momento é agora, que Paulo estava instruindo para voltar a exercer uma função, a função do presbitério, a função do pastor, a função do ministro da palavra, à frente, o líder de uma igreja. A gente vê que ele ficou na igreja de Éfeso depois, e ali muitas coisas a gente não sabe, porque a Bíblia não diz, não revela, mas está documentado em algumas histórias, de alguns historiadores, que Timóteo morreu exatamente ali cuidando da frente de uma igreja, indo contra o imperador. Mas ele era novo. E muitas das vezes a gente vê uma pessoa, enxerga uma pessoa e fala: não, como pode? Ele é muito novo para essa etapa, para isso, é muito peso sobre ele. Mas a gente tem que entender que é Deus que está com a pessoa, então tudo fica leve, não há peso. Se Deus está presente, tudo é leve, meus irmãos. Se algo está pesado sobre a vida de vocês, reflita se Deus está convosco. E se não, se você sente algo, peça a presença do divino. Deus se faz presente, Deus vem até nosso encontro, Ele espera por isso de nós, através de nós. Então agora Paulo, na sua última carta, que a gente tem antes da sua morte, uma morte que Paulo já sabia que era iminente, já estava ali à espera, ele tem umas últimas instruções para Timóteo. E nessas últimas instruções, ele diz que todos o abandonaram, somente Lucas estava com ele. Lucas, o evangelista, Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, que se encontrou com Paulo ali em meados do Atos, em Atos, a gente vê que ele tem um encontro e depois ele entrega para Cristo, a vida para Cristo, ele começa a captar
perguntar como que foi, ele escreve de boca a boca o evangelho que a gente conhece, o evangelho de Lucas. Ele é um homem que entregou a vida para Deus, está ali agora nos últimos momentos da vida de Paulo, está com ele, presente com Paulo, vivendo tudo ali, Paulo ensinando ele ainda desde o final do tempo. E é engraçado, é algo que eu acho extraordinário de Paulo, que mesmo estando preso, ele parecia estar mais liberto que todos nós, né? Sabendo que a morte estava já na porta dele, que ele já iria para o Senhor, ele ainda faz questão de cuidar, de ser servo. Esse é um coração entregue ao Senhor. Coração onde que ele não pensa mais nele, mas pensa nos outros principalmente. Ele não olha para ele, ele não fala, eu estou aqui encarcerado, nem vejo talvez a luz do dia, nem enxergo o sol, não enxergo nenhuma planta, só vejo pedras e barulho de água caindo. Um cheiro talvez horrível, porque onde Paulo foi jogado ali, muitas pessoas que eram jogadas nessa masmorra conhecido, saíam dali ou leprosos ou mortos. Não tinha outra saída para o povo que vivia ali, que estava ali, mas Paulo, ele estava com a presença de Deus. Deus estava com ele naquele momento. Então tudo parece ser mais leve, tudo parece ser mais tranquilo. E aqui ele vai trazer algo para Timóteo: seja fiel. Ele inicia no versículo 1, diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Então aqui ele vai falar para Timóteo, vai falar o que deve ser feito, o que Timóteo deve estar fazendo agora diante disso. E ele chama uma atenção muito clara no texto. Ele fala diante de Deus e de Cristo Jesus. Pregue a palavra. A gente tem as duas maiores testemunhas da nossa vida como filhos de Deus, que são Deus, Jesus e o Espírito Santo sobre nós. Então é isso que Paulo traz para Timóteo. Você tem Deus contigo, você tem Jesus, aquele a qual deu a vida por nós. Então continue, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Porque muitas das vezes, eu imagino com todos nós, já aconteceu, a gente olha para algumas situações e a pessoa está ali falando, né? Você conhece talvez essa pessoa, talvez é um conhecido, né? E você olha e fala assim, a pessoa está ali reclamando ou falando mal, e você fala, eu não vou falar nada não, porque eu conheço já essa pessoa como ela é, o temperamento dela. Se eu falar, eu sei que eu vou ouvir, eu não quero ouvir não. Deixa essa pessoa falar, e você olha ali, só ora assim, não, Senhor, repreendo e tal, né? Mas muitas das vezes, Deus quer que você confronte. Esse é o ponto principal. Eu vou contar algo para vocês que eu acho que Deus trabalha de formas perfeitas. Essa semana, né, eu já sabia que eu iria ministrar essa palavra aqui. Já estava estudando sobre essa palavra, orando sobre essa palavra. E aconteceu algo extraordinário ontem no meu trabalho, né? Eu trabalhei ontem. E ao sair, eu sentei ali, estava ali, a gente acabou trabalho 1h30, e o trabalho acabou 1h da tarde, a gente foi para o local de pausa, alguns saíram e permaneceu eu e um colega do mesmo setor e outro de outro setor, que estavam ali com amigos dele, ali, colegas que trabalham junto, só que todos saíram e esse rapaz levantou e veio sentar-se conosco. E eu estava ali, o rapaz estava do meu lado, estava ali no celular, eu estava ali tomando um café, e eu vi que a conversa do outro lado era sobre coisas erradas, sobre mulheres e tal. E esse rapaz, já conversava com ele é acho que de Angola, Cabo Verde, e o outro era português de Portugal, o que estava do meu lado. E aí ele vira para esse e fala assim para ele, você não vai casar em setembro? Por que você está falando dessas coisas? E ele vira, e é aquilo, irmãos, algo que eu tenho comigo. Você pode falar de mim, pode falar da minha família, pode falar dos meus parentes, pode falar de quem vocês quiserem. Talvez eu não vou ligar. Eu vou deixar passar, porque eu falei ignorância, tá tudo bem. Mas não fale de Deus perto de mim. Porque isso não dá para passar. Ele vira e fala assim, mas Deus quer que eu seja assim? E aí eu já levantei meus ouvidos assim, falei, opa, deixa eu ouvir o que vai vindo aí, né? O que pode vir desse lugar agora? Só tragédia. Ele vira e o rapaz fala assim, mas você não vai casar com essa mulher? Você acha certo isso que você está falando? Já vai traí-la, não sei o quê. E ele fala assim, rapaz, mas Deus quer assim, você não acha não, certo? Deus não fez assim com Salomão? Eu falei, opa, pera aí, vamos para a Bíblia então, irmão?
Aí já regalou o olho para mim assim, falou assim, como assim, que Bíblia? Eu falei, qual que você quiser. Qual que você segue? A Bíblia de Etiópia, dá que é a tua Bíblia. Fala para mim que nós vai para ela. Vamos ler, na sua versão, tá tudo bem para mim. Aí eles começam a conversar e tal, e ele já saltou, né, ali, porque ficou meio assim, que eu rebati ele. Eu falei, não, aqui tá em paz, eu tô em paz, tô paciência, não tem problema. Eu falei, abre aí, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos ver o que Deus falou no início. Aí ele não quis abrir, ficou falando, sabe? Não, porque não é assim. E aí ele soltou outra. Aí essa outra, aí eu falei, rapaz. Aí eu falei, você tem que ler mais a Bíblia. Aí ele falou assim, não, mas também tem Jó, a história de Jó. Porque Deus deu 10 mulheres para ele. Aí eu olhei e falei, o quê? Que Bíblia é essa, meu compadre? Que Bíblia é essa aí que você está lendo? Não estou entendendo. Como assim Deus deu 10 mulheres para ele? Eu falei, não, irmão, calma. Deus restituiu tudo aquilo que Jó perdeu. Mas era com a mesma mesma esposa, não é assim não. Deu 10 filhos, eu acho que se você, isso aí é cultural, tá vindo de conversa até conversa, chegou isso até você. Mas é 10 filhos que restituiu aquilo que tinha levado. Aí ele começou a falar, mas é aquilo. Muitas das vezes as pessoas não vão querer ouvir. Muitas das vezes a pessoa não quer mesmo ouvir. Só que tem uma coisa que isso eu comentei com a minha esposa depois do trabalho. Eu orei muito depois. Ele saiu, a gente não saiu brigado, tudo em paz, tá? Falei, tá tudo bem, mas eu aconselho você a ler, mas para querer falar. Porque não é assim que está. Deus nunca quis isso. Isso é o nosso coração corrompido. Nosso coração corrompido. Isso aí que você está fazendo, Deus não é de acordo. Talvez o seu Deus seja Satanás. Aí ele ficou bravo e tal, né? Ali, mas depois passou, depois a gente foi tomar um café junto, ficou tudo em paz, acabamos o trabalho, fomos todo mundo em paz. Peguei na mão dele, falei, bom final de semana, Deus te abençoe. E tá tudo certo. É isso que a gente tem que entender, não é nossos inimigos. Muitas das vezes o inimigo é o Satanás que está por cima das pessoas e por trás dessas situações. Amém, meus irmãos? Mas aí, eu voltando depois para casa, eu falei, Senhor, será que eu fiz o que era certo? Será que eu agi conforme Jesus nos instruiu? Será que eu consegui passar isso para as pessoas, né? Principalmente para esse rapaz, ele chama David, que é um português que eu gosto muito dele. Não está no caminho do Senhor, mas sempre quando me dá uma oportunidade, uma brecha, eu evangelizo ele. Então, será que eu passei isso para ele? Que Deus é um Deus de amor, um Deus magnífico, mas que devemos andar conforme aquilo que Deus nos instruiu? Ou será que eu deixei de fazer isso? E aí eu vim escutando os louvores, orando, até chegar em casa. Aí cheguei em casa, senti mais leve, senti calmo, falei, tá tudo certo, né? Vamos seguir a palavra na doutrina, exortando, quer seja oportuno, quer não, porque é exatamente isso. E se a gente não exortar, se a gente não falar, às vezes a pessoa que está do lado vai ouvir e vai acreditar. Porque eu falei para minha esposa depois, eu falei assim, amor, ele está errado no que falou? Com certeza, totalmente. Mas ele falou algumas verdades. Por que ele falou algumas verdades? Ele falou sobre Salomão, tá na Bíblia ou não tá? Tá na Bíblia. Ele falou sobre Jó, tá na Bíblia ou não tá? Tá na Bíblia. Ele falou sobre Deus, tá na Bíblia ou não tá? Tá na Bíblia. Mas tirou completamente do contexto. Mas quem não conhece, quem não lê, acredita. É por isso que a gente vive o que Paulo está falando para Timóteo, desde o capítulo 3. As pessoas estão ouvindo falsos mestres, falsos pregadores. Por quê? Porque não querem ler, não querem saber de conhecer. É isso que Paulo está instruindo Timóteo. É isso que está acontecendo naquela época e acontece nos dias de hoje. Porque se uma pessoa como ele chegasse em mim, antes de eu ser convertido, antes de eu entender isso de tudo, antes de eu ter lido e falasse exatamente o que ele falou, eu acreditaria. Porque eu já ouvi desde antes de muito tempo que Salomão teve quase 1000 mulheres. Então eu acreditaria que isso realmente é uma verdade. Entende, meus irmãos? Então por isso que é muito importante que a gente leia, jejue na palavra. Sabe? Conheça o que Deus disse. E assim, é aquilo que diz, vocês conhecerão a verdade vos libertará. Mas se a gente não conhecer, a gente ficará preso. Porque as pessoas falam por falar, às vezes isso que ele falou, nem ele sabe. Talvez alguém chegou e falou assim, porque a Bíblia diz isso, tal, e veio de cultura a cultura. Passou de geração a geração, chegou até ele agora, e ensinou ele assim, não, mas Deus quer que você tenha muita mulher. Eu falei, rapaz, esse Deus aí tá muito estranho, viu, rapaz? Esse Deus aí tá muito diferente do Deus que está na palavra. Mas eu tentei conversar com ele em paz, ali eu vi que ele se exaltou um pouco, na hora que eu falei que o Deus dele era Satanás, mas deu tudo certo no final. Ele entendeu e eu acho que, se a palavra penetrou, se restou uma dúvida nele, ele vai pesquisar na Bíblia dele, que eu acho que é da Etiópia, então ele vai ali na palavra. Ele vai procurar saber se realmente é desse jeito que ele estava falando. E ele vai ver que não.
Deus nunca quis isso, Deus nunca há de querer isso, meus irmãos. Deus nunca há de querer isso. Mas enfim, aí eu falei, nossa, como Deus é grandioso. Olha só, vou trazer uma palavra para a igreja, uma palavra sobre fidelidade na pregação, na administração, na exortação. E Deus me fez passar por uma situação assim. E muitas das vezes, o combate da nossa vida são esses. Porque muitas das vezes a gente lê a palavra, lê as escrituras, imagina, Paulo passou por isso, Paulo estava encarcerado, Paulo estava preso, e a gente fica assim, eu tenho que esperar chegar no meu momento, né, que eu tenho que estar preso, porque é lá que eu vou combater o combate. Não é, meus irmãos, o combate é hoje, o combate é agora, o combate é todos os dias que estamos despertos e acordados. Quando estamos respirando já é o combate. Nós temos um combate muito maior do que o que está ao redor nosso, que é o nosso interior, a nossa mente. O maior combate dos nossos dias é nós mesmos. A gente tem que combater nós mesmos. A gente tem que dar pancada, desculpa a palavra, mas temos que dar pancada em nós mesmos. Porque é o que Paulo diz, o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero, aquele eu faço. Profundo demais isso, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente quer fazer o bem, mas a nossa carne, o nosso interior não está de acordo. E muitas das vezes a gente acaba fazendo aquilo que não queríamos. E vamos ver isso depois que temos feito. A gente faz, a gente reflete e fala, por quê? Porque essa é a nossa luta diária, meus irmãos. É uma luta de arrependimento diário. É uma luta de todos os dias a gente se prostrar perante o Senhor e pedir, Senhor, me faça uma pessoa melhor. Me faça mais parecido com Cristo. Me faça, ó Pai. Eu quero ser mais parecido, eu quero resplandecer Cristo através dos meus atos, através das minhas palavras. Mas muitas das vezes a gente comete tropeços em nossas vidas diárias, que a gente olha para nós mesmos e fala, Senhor, tenha misericórdia, como pude eu fazer isso? Como eu pude fazer isso? E aí vem a palavra confrontando nós mesmos do interior. Arrependa-se. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele é um Deus misericordioso, meus irmãos. E muitas das vezes, muitos caminhos que percorremos, muitas coisas que passamos, por onde passamos, é exatamente nesse sentido. Que a gente não se sobresseba, que a gente perceba que muitas das vezes, para você não ser soberbo, você vai passar por situações. Para que você se coloque no seu lugar, para que eu me coloque no meu lugar. Para que eu olhe e fale, realmente, eu ainda tenho muito a buscar, muito a melhorar. Mas muito obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que veio e confrontou a mim mesmo. Falou, você está errado. Isso que você fez é errado. E eu volto na situação cuja qual eu cometi e falo, me perdoe. Vamos recomeçar. É assim que a nossa vida é assim até a volta de Cristo, meus irmãos. É um recomeço diário. É um recomeço todos os dias. Todos os dias. Eu brinco com vocês, já brinquei. Brinquei também no batismo do Lucas, sobre essa questão, de que quando eu me batizei, eu falei, agora vai ser bom, né? Um novo homem vai nascer, esse daqui já vai morrer, vamos para as águas, dessas águas vai morrer afogado, e vai morrer afogado, mas ele sabia nadar, entendeu? Então todos os dias tem que afogar ele de novo, tem que estar afogando esse homem, esse velho homem, e deixar o novo em espírito permanecer. Mas é uma trajetória que a gente vai estar aqui pedindo, orando, e muitas das vezes vai continuar assim. Por quê? Porque foi assim com nossos irmãos. Foi assim com nossos irmãos. Conosco não será diferente. Muitos dos irmãos, a gente conhece Paulo, que orou pedindo para tirar o espinho da carne dele. E a Bíblia nunca diz que foi tirado, então permaneceu. E muitas coisas em nossa vida vai permanecer, mas a gente vai melhorando, a gente vai se moldando. Tudo tende a ficar melhor na graça, nos pés de Deus. É isso que nós não podemos desistir, porque Deus diz que estará, Jesus dizendo, meus irmãos, que estará conosco até o fim. Eu estarei com vocês. E se a gente está vivendo para Ele, a gente tem que ter essa certeza nas nossas vidas, que é sobre Ele, sobre nós, através de nós, no nosso interior. É isso que a gente tem que aprender, meus irmãos, e entender. É Ele, através dele e por Ele, meus irmãos. Nunca será sobre nós.
jamais será sobre nós. E aqui Paulo ensina Timóteo, você tem que falar, você vai ter que exortar. Quer seja oportuno, quer não. Muitas das vezes é isso. A gente vê situações onde a gente somente olha e fala, repreenda o Senhor, está repreendido. E muitas das vezes a gente vai fazer isso, mas muitas das vezes Deus quer que você fale. Você tem que falar. E muitas vezes a gente olha assim para a situação e fala, eu vou falar para essa pessoa, eu sei como ela é, eu sei o brutamonte que essa pessoa é. E eu falar, ela vai me vir com os dois pés na minha cara. E eu não vou nada, vou não. Mas a gente tem que ser firme naquilo que a gente crê e naquele que a gente serve. A gente tem que ser firme, meus irmãos. Não podemos ter medo. Deus nos chamou para ser testemunhas. E testemunhas é um chamado para a morte, meus irmãos. É um chamado para a morte. É onde a gente já morreu para nós mesmos. A gente vive para Ele. E há de chegar, talvez não na nossa geração, mas haverá de chegar uma geração que vai passar por isso, onde negar, exortar, negar se prostrar, negar se colocar diante e falar, eu sirvo Jesus Cristo, seremos presos e muitas das vezes mortos. Já acontece isso ao redor do mundo. 1.400 pessoas e somam cada dia mais na Nigéria de cristãos mortos, meus irmãos. É uma realidade lá. É uma realidade. Na China estão prendendo as pessoas, porque as pessoas nas igrejas que estão lá, as protestantes, as igrejas até católicas, se não colocar uma imagem, uma estátua do presidente lá, é fechado e são levados a cárceres. É aquilo, você vai se corromper ou vai permanecer firme? Se esse tempo chegar. Talvez não chegue até nós, mas já chegou em vários irmãos que servem o mesmo Deus que nós. Isso significa que Deus não está com eles? Não, porque lá tem uma brecha, lá está não sei o que, não estão com Deus. Pelo contrário, permaneceram firmes, estão firmes. Assim como Paulo esteve, assim como os irmãos esteve. Assim como João, que foi jogado numa ilha, permaneceu firme na palavra. Não negou. E é isso que a gente tem que entender, a gente não pode negar o nosso Cristo. Porque Jesus nos diz isso. Se vocês não me negar perante os homens, eu negarei perante Deus. A gente tem que ter essa palavra nos nossos corações cravadas. Temos que refletir todos os dias sobre isso. A verdade é a verdade. Não importa o que o mundo diz. A verdade vai continuar sendo uma verdade. E a mentira uma mentira. Eu sei que a mídia de hoje em dia que a gente vê, a mídia quer distorcer isso. Quer dizer que talvez nós somos muitos espirituais, religiosos demais. Que não, aquilo é para aquele tempo, não para os de hoje. Irmão, sempre foi assim. Não é de hoje que a gente está vendo isso. Desde o tempo dos apóstolos, desde o tempo dos profetas. Sempre existiram pessoas dizendo que eles estavam errados, que aquilo era somente para a época anterior. Não, isso aí é somente para Moisés. Isso aí não é para agora, não, mudou. Deus continua igual, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Deus, assim como a gente louvou, Deus não é um homem que mente. Ele não é um homem para mentir. Deus, ele é verdadeiro. Ele deixou a palavra para nós e a palavra é essa. Sigam firme, permaneçam firmes nela. Eu estarei com vocês, permaneçam em mim. Não tenham medo do mundo. Esse mundo que nós estamos aqui hoje é passageiro, meus irmãos. Temos que viver como um sacrifício a Deus, para Ele. Para alcançar Ele, estar com Ele. É o que a gente pensa, a gente ora, a gente pede. Quero estar contigo, Senhor. Quero conhecer a nova Jerusalém. Quero reinar com você, assim como foi prometida a promessa para todos nós, que Jesus nos fez. Reinaremos com Ele. Cravemos isso em nosso coração, em nossa mente. Não deixamos o mundo nos iludir. Trazer coisas e mais coisas que nos tire da presença, que nos afaste da presença. Pelo contrário, permanecemos. Mesmo que o mundo estiver completamente o contrário. Nós temos que saber o nosso destino. E o nosso destino é esse, não é com o mundo. É com Deus, meus irmãos. É com Deus. É com o nosso Senhor. E depois no versículo 3, vai dizer: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos.
eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso é o mais triste, porque Paulo escreveu aproximadamente quase 2000 anos atrás, e hoje permanece a mesma situação. Você pode falar, você pode desenhar, elas não querem acreditar. Então não é algo novo. Não, naquele tempo era diferente. Continua no mesmo dias, acontecendo as mesmas coisas. É difícil a gente pegar, às vezes, olhar e falar assim: Senhor, como pode? Eles não querem ouvir, não querem escutar. Como pode? Mas os irmãos anteriores a nós passaram pelas mesmas situações, estiveram com as mesmas situações. Sabe? Nada mudou, meus irmãos. Nada mudou. Em Tito capítulo 1, versículo 13. Não, versículo 13, eu acho. Deixa eu ver. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Isso não mudou. Se a gente olha para os nossos dias de hoje, continua a mesma situação. A gente fala, a gente explica, a gente fala não é possível, mas as pessoas gostam e querem acreditar em fábulas. As pessoas têm essa questão com o misticismo, né? Porque eu pulei com uma perna 3 vezes e deu certo. Eu passei não sei na onde, deu certo. Aí eu virei o mortal para trás e o negócio aconteceu. São o misticismo. Tá aí presente. Não muda. Não, porque eu fui lá no monte, subi no monte, peguei uma vela, coloquei e orei para um santo e o negócio resolveu. Aí eu falo: Senhor amado, como é que faz? E veio chegar lá no monte, olhar e falar: Senhor, glória a ti, Jesus. Não, mas vai atrás de pessoas falhas como nós. Paulo era um homem grandioso na presença de Cristo, mas errou assim como nós erramos. Fez coisas erradas, assim como nós fazemos. Então não tem dessa, você olhar e falar assim: eu oro para o Deus de Paulo, que Paulo. Não é assim. Deus nos instruiu. Temos um intercessor. E o nome dele é nosso Salvador, Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus Cristo é o nosso intercessor. É o nosso advogado. É o nosso. Olha que bênção, temos um advogado, e esse advogado é o Criador. É o Criador. Já pensou? Procuramos tantas vezes, tantos lugares, queremos contratar talvez por algumas situações, algum advogado, e a gente tem o melhor de todos, a gente esquece. A gente tem o Senhor dos Senhores, o Criador do céu, da terra, de tudo que aqui se encontra. Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, através do maior sacrifício já conhecido, cujo qual nenhum de nós, a maioria, não suportaria. Ele suportou tudo por amor a nós. Pelos nossos, pior, olha que situação, pelos nossos pecados e transgressões, Ele suportou por amor. Olhemos para nós mesmos por um instante, nosso interior. Talvez você conseguiria morrer por você mesmo? Você falaria: eu daria a vida por mim, conhecendo você? Será? Quanto mais pelo próximo. Eu olharia para mim e falava: Senhor, afasta de mim esse cálice. Afaste de mim. Não sou digno de nada. Nunca serei, até ser glorificado. Mas até lá é um caminho, meus irmãos. É um caminho de sacrifício diário ao pé de Deus, entregando o nosso melhor para Ele, cada dia mais. Talvez, como eu disse, vamos errar.
Sim, somos humanos. Mas nem por isso devemos justificar um erro, terceirizando o erro. Devemos assumir a nossa responsabilidade. Eu errei, eu pequei e eu me arrependo. E Deus está ali no mesmo lugar, pronto, te abraçando, te dando amor, te levando de novo. Bora que o caminho é esse. É assim que se aprende. A gente usa uma frase no Brasil, não sei se vocês conhecem, mas lá em Minas eu uso: é errando que se aprende. E muitas das vezes é assim mesmo. É errando que se aprende, mas eu espero que ninguém erre para aprender. Aprenda antes de errar. Mas muitas das vezes a gente vai errar e vai aprender. O intuito é sempre aprender com os erros e não continuar cometendo os erros, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto para nós, meus irmãos. Mas aqui Paulo está falando para ele: as pessoas serão isso, não darão ouvidos, vai entregar-se a fábulas. Mas depois vem no versículo 5: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Isso aqui é algo surpreendente, que Paulo ele traz um contexto ali para Timóteo do que aconteceu com ele, do que está acontecendo, trazendo para Timóteo a verdade do que vai acontecer, estará acontecendo, e diz a ele: mas você não, você seja sóbrio sobre tudo isso que eu acabei de falar. Não acredite em fábulas, dê ouvido à palavra, se entregue a Jesus, se entregue a Deus, continue com Deus, persevere, seja perseverante. Depois fala: suporte as aflições. É o que a gente tem que entender. O diácono Ricardo trouxe aqui que as pessoas, não é porque a pessoa não tem, a pessoa é pobre, que está sob maldição, porque não está com Deus. Não, nada disso. Nada disso. Porque se a gente fosse por esse intuito que as pessoas pregam hoje, que a pessoa é pobre e ela não está com Deus, então quem é Jesus? Jesus, quando ele foi apresentado no templo, a oferta mais pobre foi a do nosso Senhor Jesus Cristo. Não levaram um cordeiro, levaram 2 pombinhos. E era tido como uma oferta de gente pobre. Como que a gente faz então? Que o nosso Senhor Salvador veio humildemente nesse mundo nos salvar, nos resgatar. Não como um rico, como muitos pregam. A famosa prosperidade, né? O negócio da prosperidade. Até esqueci o nome, mas é isso aí. Teoria das prosperidades. Amém, obrigado, irmão. Glória a Deus. Mas é isso. A gente, Tiago, no livro de Tiago, as cartas de Tiago, diz exatamente sobre isso. Não busquei riquezas aqui, mas lá vai dizer assim, sobre o que é ser rico e o pobre, a diferença do rico e do pobre. O pobre às vezes é mais rico do que o rico. Vou trazer um exemplo, mas eu sou péssimo exemplo, espero que vocês me entendam. Se não entendeu, eu vou tentar repetir. Mas a questão é que o pobre ele é rico porque ele tem Deus, e o rico ele é pobre porque ele não tem Deus. Ele tem riqueza, bens materiais, mas ele não tem a maior riqueza do mundo, que é a presença de Deus sobre ele. Vocês entenderam? Amém? Se não, depois eu explico. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é sobre essa riqueza que Deus sempre nos diz. É a riqueza do céu, do reino, da graça, da glória de Deus, da presença de Jesus Cristo, do Espírito Santo sobre nós. Não é sobre materiais, não é sobre bens materiais. Jesus explica isso. Jesus fala assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e as ferrugem corroem, mas ajunte tesouros no reino, no céu. É sobre o reino, meus irmãos. Sabe? É essa a riqueza. Eu não estou pregando aqui o contrário, viu? Mas o irmão é próximo, então ele não está com Deus. Pelo contrário. Existem muitas pessoas ricas, principalmente na época dos apóstolos. A gente tinha o apóstolo Barnabé. Ele vendia suas coisas, vendia os seus bens para ajudar a igreja, para ajudar o ministério da igreja. Entende qual que é o intuito da riqueza? Deus te deu. Devolva a Deus, meus irmãos. Quem aqui já viu a questão da Colgate? Um testemunho do dono da Colgate. Quem aqui já viu? Não? Amém? Pelo que eu sei, pelo que eu vi, ele tinha, aquilo que era tido ali como o mensal dele, ele fez o contrário do mandamento de Deus. Porque Deus pede que você entregue 10% daquilo que ele te deu. Ele ficava com 10% e entregava 90%.
um homem milionário, de grandes riquezas. Mas entendeu? Se Deus está me dando, e eu consigo viver com isso, que já é muito, eu entrego tudo aos pés dele. É para ele. É ele. É sobre ele, irmãos. Entende essa mentalidade? Às vezes a gente é pobre, mas somos ricos em Deus. Somos pobres em bem materiais, passamos por sufoco, aflições. Mas Deus está conosco, Deus vai dando um jeitinho. Quem é que nunca viveu um milagre do dia a dia, meus irmãos? Quem aqui, às vezes chegou o fim do mês, olhou para vossas contas, olhou ali e falou, Senhor, vai faltar. E do nada aconteceu algo, né, gente? Do nada, mas é a mão divina de Deus, meus irmãos. É Deus provendo, porque a palavra diz que Deus proverá. Deus proverá. O Salmos famoso, Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu tenho por mim, eu dou glória ao Senhor até hoje, glória a Deus. Se vier riqueza, amém também, ser próspero. Mas eu sou próspero na fidelidade a Ele. Nesse momento assim que chega, muitas das vezes as faturas vai chegando, vocês conhecem a Suíça, vem fatura até não sei da onde. Mas aí chega ali, eu falo, Senhor, tá tudo aqui resolvido, pagamos. Aí do nada chega uma fatura, eu olho assim e falo, de onde que essa fatura estava, Senhor? Pulou da onde isso aqui? Aí eu falo, Senhor, agora não dá não, aqui o dinheiro já foi pra cucuia, né? Aí o Senhor provê. Aí eu olho assim, reflito comigo e falo, né? Quase que eu resbalei aqui, né? Quase que eu fiquei ansioso. Mas o Senhor esteve sempre presente. É sobre Ele, meus irmãos. É sobre essa presença, a presença do nosso Senhor. Entende? E Paulo está falando para Timóteo. Vai vir momentos difíceis, mas suporta, Deus está com você. Assim como está comigo aqui. E lembre sempre, onde Paulo está quando está escrevendo isso a Timóteo. Paulo não está aqui como nós estamos. Paulo está preso. Paulo está preso esperando a morte. A morte é iminente para ele. Após essa carta aqui, Paulo vai morrer. Nós nem sabemos se Timóteo conseguiu ali chegar. Nem sabemos se Timóteo levou o que Paulo pediu. Porque ele sabia. E ele avisa Timóteo. Mas você permanece firme. Jesus está com você, Deus está com você. Não tenha medo, continue. Faça o trabalho de um evangelista, prega a palavra. Evangelista, prega a palavra, fala de Deus para as pessoas. Fala da maravilha que Deus fez em vosso meio. Fala o que Deus tem feito. É o testemunho da nossa vida, é o diário nosso. Pregue a palavra. Deus nos usa em qualquer situação, meus irmãos. Às vezes passamos situações, é o que eu disse, passamos situações difíceis. Que o erro, a gente aprende com o erro. Mas Deus usa até isso. Você passa uma situação tão difícil e você fala, rapaz, olha só eu, hein? E aí vem uma pessoa e vai passar por aquela situação também. E você está ali como um exemplo perfeito, né? No erro. Olha que incrível. É sobre isso, é sobre Ele, sobre a grandeza dEle, é sobre a misericórdia dEle. Ele não restaurou, Ele não te ajudou, Ele não mostrou o presente. Então mostre você agora, seja a ponte para o Espírito Santo. Mostrar a presença, a grandiosidade de Deus para essa pessoa. É sobre Ele, tudo é sobre Ele, meus irmãos. E depois fala cumpre plenamente o seu ministério. Continua aquilo que Deus entregou. Continua aquele propósito que Deus tem em sua vida. Não deixe isso morrer. Não deixe isso acabar. Continue, seja firme. Depois continua no versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Aqui Paulo traz algo para Timóteo que ele já sabia que dali ele não sairia. Já sentia no seu espírito que essa prisão era a prisão de morte para ele. Dali ele seria entregue a Deus. Mas nem por isso ele deixou se afligir, nem por isso ele deixou aquilo crescer no coração dele e ele ficar todo preocupado. Ai, por quê? Pelo contrário, continuou fazendo aquilo que ele fazia, estando livre, cuidando das pessoas mesmo encarcerado. Cuidando mesmo estando preso. Isso é Paulo, meus irmãos. Ele diz, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa é a nossa carreira, meus irmãos. Essa é o que nós temos que ter conosco. É sobre essa carreira. Isso aqui Paulo já tinha dito para Timóteo. Paulo tinha dito isso para Timóteo em 1 Timóteo, capítulo 6,
Está ali 1 Timóteo capítulo 6, se eu lembro, versículo 12, versículo 11. 1 Timóteo. É isso mesmo? Não, 1 Timóteo capítulo 1, né? Tô viajando aqui. Não, 1 Timóteo 6 mesmo. Aqui, ó. 1 Timóteo 6, versículo... vai no versículo 12 mesmo. Ó. Ele já tinha dito isso para Timóteo, na carta anterior. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. A gente fez a confissão. Os irmãos que estão aqui fizeram a confissão. É a confissão da fé nossa. Nosso batismo é uma confissão de fé. Temos testemunhas que estão ali presentes. Seguimos ao Deus agora. E ele fala algo para Timóteo: combata o bom combate da fé. E tome posse da vida eterna. Creiam, meus irmãos, que vocês são salvos, que Deus os salvou. Tenham isso em vossas mentes e vossos corações, permaneçam firmes, se santifiquem nele, estejam com ele e tomem posse da vida eterna. Proclamem que vocês estarão com Deus na Nova Jerusalém. Estarei com Deus, estarei com Deus, estarei com Ele. Não temam esse mundo perverso, meus irmãos. Sejam firmes, sejam firmes. Depois ele vai dizer: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. É por isso que temos que proclamar a vinda de Cristo. Não se trata, às vezes, de falar sobre a vida de Cristo, proclamar a vida de Cristo, como que a gente seja ignorante. Não, mas muita gente... Deus sabe de todas as coisas. Deus pode abrir o olho de todos nós em um piscar, em um simples estalar de dedos. Foi assim conosco. Quem um dia que está aqui, a não ser quem talvez nasceu na igreja, mas mesmo assim também tem uns que nasceram na igreja e desviou depois de um tempo, ou nasceram e continuaram convencido e depois foi convertido. Quantos de nós imaginava que um dia estaria numa igreja falando de Deus, pregando sobre Deus? Eu isso aqui nunca imaginei, meus irmãos. Está vivendo o que eu vivo hoje, na presença do grandioso Deus. Mas esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que faz milagres, não importa onde. Vocês sabem a história da Vale, muitos de vocês. A Vale nasceu na favela, dentro da Rocinha. Dentro de um lugar onde o crime é dominado, o crime é dominante. Nasceu uma igreja que serve a Deus. Entende? Esse é o propósito de Deus. Não importa o lugar, não importa o local. Ele se faz presente. Ele se faz presente. Ladrão na cruz, sempre trago isso para reflexão. Fez os diversos crimes mais perversos durante a sua caminhada de vida. Porque quem é pregado na cruz eram os homens mais cruéis daquela época. Por isso que fala, a Bíblia diz que Deus, Jesus, foi se feito maldito em nosso lugar. Porque aquela cruz, aquele madeira era algo como maldição, era maldito quem ali estava. É alguém que não tinha salvação, é alguém que a sociedade olhava e falava: merece, tem que morrer mesmo. Fez o que fez, está aí, consequência, vai pagar. O preço é esse, a morte. Tem que morrer, tá tudo certo. Mas Jesus desce até esse lugar. Até o lugar onde todo mundo olha e fala: não existe salvação. E Jesus salva um ladrão. Um ladrão é salvo. Porque o ladrão se arrepende, olhando ali, os dois tá insultando, mas durante um momento ele se arrepende. Ele olha e fala: você não teme nem a Deus que está perante nós, sob a mesma julgação, sob o mesmo julgamento. E ele olha para Jesus e fala: lembre-se de mim quando você estiver no seu reino. Lembre-se de mim. E Jesus olha para ele e fala o quê? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Onde muitos de nós olhariam e falaria: merece morrer. Jesus olha e fala: não, merece salvação. Como que fica essa conta para nós? Como que bate? Quando a gente olha com nossos olhos e não percebemos que a salvação pode alcançar até o baixo nível da sociedade. Qual é essa graça que carregamos? É uma graça que salva ou é uma graça que julga? É uma graça que estende a mão ou é uma graça que estende o dedo, que aponta o dedo? Qual é a graça que está sobre nossa vida? Não é a graça salvadora de Cristo? Aquela que falamos: Deus salva.
Deus salva, Deus morreu por todos, Deus pode alcançar até o baixo nível da sociedade. É esse o Deus que servimos. Talvez onde nossos olhos, ao olhar, ao julgarmos as situações, não vemos salvação, mas Ele olha com misericórdia. Basta um coração quebrantado e arrependido aos seus pés. E Ele vai dizer: você estará comigo no paraíso. Esse é o Deus que servimos, meus irmãos. E vou adiantar um pouco mais rápido, senão não vou conseguir acabar. Amém? Empenhe-se por vir até aqui, versículo 9 em diante. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, esse nome é difícil para mim, Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre Ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então Paulo vai falar para Timóteo que ele tem que ir logo, que o tempo dele está acabando. Ele está partindo. Só que ele vai trazer um contraste de pessoas que estiveram com Paulo, que fizeram parte do seu ministério até então. Ele vai falar algo que todos nós conhecemos, Demas. Demas o abandonou, tendo amado o presente século. Foi para Tessalônica. É isso que temos que tomar muito cuidado com as nossas vidas, meus irmãos. Sabe? Às vezes a gente anda, caminha com Deus, estamos com Deus, vivemos ali a presença de Deus, mas deixamos nos iludir por coisas terrenas. Deixamos nos abalar por conta de palavras lançadas por pessoas. Por isso que eu digo, nosso exemplo perfeito é Cristo. Nunca será eu. Em nome de Jesus, vocês não tenham eu como exemplo em nada. Tenha eu somente como mais exemplo. Que eu me arrependo todos os dias de diversas coisas. Mas o exemplo nosso é Cristo. E a gente tem que olhar para Ele. Mas talvez um olhar diferente, talvez um espelhamento em alguma pessoa, e essa pessoa tropeça, essa pessoa cai, essa pessoa resbala, você já começa a falar, tá vendo? Até essa pessoa, imagina eu. Se essa pessoa que falava, que eu sabia, que sentia, aconteceu isso, quem dirá em conta a mim? Não tenham isso em conta. Tenham vocês com Deus, vocês com Cristo. Como que está a vossa relação com Cristo? Não coloque um intermédio entre vocês e Cristo. Ele é o nosso intercessor. Ele tem que estar diante de nós. É para Ele que temos que olhar. Mas aqui Paulo fala que Demas abandonou. Depois fala que Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Esses caras não abandonaram. Esses caras tinham as igrejas ali. Estavam nas igrejas ali. E depois ele diz, somente Lucas está comigo. E aqui há algo interessante para a gente entender. Que ele diz, trague Marcos. Trague Marcos junto com você. Encontre Marcos. E esse Marcos aqui, o interessante por quê? Porque Paulo, em algumas das suas viagens com Barnabé, que a Bíblia vai dizer que esse Marcos era o parente de Barnabé, em algumas ali das situações, Marcos não se fez presente, talvez por conta de como eles foram recebidos naquela cidade. Então ele ficou meio escondido, e depois Barnabé quis levá-lo de novo em outra viagem, e Paulo foi contra levar Marcos nessa viagem. Ali tiveram a separação de Barnabé e Paulo. E Paulo naquele momento ele fala, tá tudo bem, vai na paz de Deus, mas não vai comigo não. Claro que eles não tiveram essas tranquilidade que eu estou falando aqui, né? Eles tiveram talvez ali uma forte conversa. Fala, não se fez presente. No momento que a gente estava sofrendo lá, os caras perseguindo, os caras querendo pegar, ele não veio, ele ficou afastado. Não vou. Então a gente foi esse tipo que afastou Barnabé e Paulo ali durante o caminho. Depois Paulo segue com Silas. Só que aqui, Paulo está falando, traga-o. Ele é útil para o ministério. É isso que a gente tem que entender. Muitas das vezes na nossa caminhada, tem pessoas que passaram, tem pessoas que nos fizeram mal, tem pessoas que a gente talvez não tenha contato mais, mas que estão no caminho de Deus, continuam no caminho de Deus, mas a gente ainda guarda talvez um ressentimento sobre essas pessoas. E a gente tem que lembrar, falar, não, passou. Talvez naquela época lá eu fui rude. Eu esperei dele o mesmo posicionamento meu que eu tive.
E talvez a fé dele não estava aperfeiçoada igual a minha está. Deus tem o tempo para trabalhar em cada um de nós, meus irmãos. Não é só porque eu contei aqui algo que aconteceu comigo, que talvez vai acontecer com vocês, e vocês vão se fazer ali presente, falando, tá errado. E aí se vocês não fizerem, você fala assim, não, pequei, ó. Não, cada um tem seu tempo. Deus se faz presente nesses momentos. Deus que nos dá força, o Espírito Santo que nos dá força para confrontar os erros. Entende? Mas por isso que eu falo, não tenham eu como exemplo. Tenham vocês mesmos com Cristo, o exemplo de vocês é Cristo. É o que Cristo está fazendo na vida de vocês. Entende? Porque talvez naquele momento Paulo queria que Marcos fizesse aquilo que ele estava fazendo. Entendesse aquilo. Só que Deus trabalha em nós com diversas formas diferentes. E aqui, Paulo, no fim da sua vida, entendeu isso. E mande-o buscar. E traga-o junto com você. Pois me é útil para o ministério. Somos úteis para o ministério de Deus. Todos nós somos úteis. Deus precisa de todos nós, meus irmãos. É sobre essa a unidade em Cristo. E depois ele vai falar mais para frente de Alexandre o Ferreiro. Alexandre o Ferreiro me abandonou. Isso também é interessante. Porque ele fala, me causou muitos males. Só que quando a gente volta em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer o seguinte. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de que aprendam a não blasfemar. E aqui ele revolta naquela vida dele e fala, peraí, vamos refazer o que eu falei lá atrás, e diz, Alexandre Ferreira me causou muitos males, o Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. É, entregar ao Senhor. Que autoridade temos de entregar as pessoas a Satanás? Isso é algo que eu aprendi não muito tempo atrás. Entregamos as pessoas ao Senhor. Não entregamos ao inimigo. A gente tira as pessoas do inimigo. A gente é ponte para alcançar as pessoas que estão com o inimigo. Pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo. Mas não o contrário. A gente entrega para o Senhor. E o Senhor vai julgar. Amém, meus irmãos? Agora vamos finalizar. Versículo 16 até o 18. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará para salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para tudo sempre. Amém. É sobre esse final que a gente tem que sempre lembrar. Por mais que muitas das vezes, muitas situações, algumas pessoas não se fizeram presentes. Porque a pessoa não veio. Porque a pessoa não estava. Porque não sei o que. Não sei. O Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. O Senhor estava presente. O Senhor não me abandonou. Deus não me abandonou. Por mais difícil que seja a tua situação, a minha situação, lembre-se desse versículo 17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. A gente muitas das vezes vai glorificar o Senhor passando por situações onde não queremos estar. Mas o Senhor vai ser glorificado através dessa situação. É o nome dele, é sobre ele. Muitas pessoas, já contei para vocês isso. Eu passei por situações, quando eu conto para as pessoas, a pessoa fala, meu Deus, no teu lugar eu não aguentaria. Eu não quero isso para minha vida, mas de jeito nenhum. Não, tá doido. E aí eu falo para elas com a convicção que Deus nunca me abandonou. Deus nunca me abandonou. Eles falam, mas como assim? Você numa situação dessa? Claro que Deus te abandonou. Eu falo, pelo contrário, eu estive numa situação, senti mais a presença de Deus. E eles falam, rapaz, como é que pode, hein? Mas eu não quero passar por isso não, porque Deus me livre, né? Deus que me guarde. Mas é esse momento que nos conecta mais assim. Eu não falo que todo mundo tem que passar por isso não. Mas parece que você sente assim uma força do Espírito Santo te dando força. Por isso que eu falo que quando as pessoas ali, o chamado para o martírio, testemunhos, serão minhas testemunhas, que o significado do grego, a tradução é martírio, chamado para a morte. A gente fala, mas tem pessoas ali que estão na frente, tá os filhos do lado,
estão ali matando os filhos e você não nega o nome de Cristo. Aí você fala assim, mas eu não sei se eu conseguiria. É essa força. Nós mesmos por nós mesmos, assim, força nossa, nós não faz nada. Nós não vai longe de lugar nenhum. Mas com a força do Espírito Santo a gente aguenta qualquer situação, meus irmãos. É Ele que nos reveste de força. É Ele que nos capacita. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence nós do pecado. É Ele. Sabe, muitas das vezes a gente quer fazer com a nossa mão. Pegar as pessoas pelo pescoço, esganando-as e falar, abra o olho, cidadão. Mas não é a nossa mão, é a mão de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, meus irmãos. Sabe? Então, em vez de você pegar um ringue, né, querer você mesmo falar, não, o pastor falou do ringue, mostrou uma foto, eu vou bater agora. Não, pega o pescoço, abre o olho. Não, não é sobre isso. É sobre Deus, é sobre o Espírito Santo, é sobre a obra de Jesus Cristo através de nossas vidas. Proste os seus pés no chão, meus irmãos. Ajoelhe, olhe, interceda pelas pessoas. Coloque as pessoas em orações. As pessoas que vocês têm que colocar, que eu tenho que colocar, são as pessoas que nós não queremos. Talvez as pessoas onde Paulo disse anteriormente que te entregue para Satanás. Olhe por essas pessoas, que elas encontram o verdadeiro Deus, o Rei e Salvador Jesus Cristo. É Ele, é sobre Ele, meus irmãos. E é o Espírito Santo de Deus que os convence do caminho perverso que estão percorrendo. Que não seja nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Coloquem de pé, vou chamar a irmã Nicole para orar. Minha esposa maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Bom dia, igreja. Pegando a palavra que o pastor trouxe hoje, vou contar um pequeno testemunho bem rápido para vocês sobre essa questão de ringue com as pessoas e entregar na mão de Deus e não na mão de Satanás. Um tempo atrás, uma pessoa nos fez muito mal, como Alexandre fez a Paulo. E ela nos caluniou, saiu falando mal da gente, tentando denegrir a nossa imagem. E essa pessoa era uma figura importante, era um pastor. E quando eu vi as coisas piorando, porque não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes que aconteceu conosco, uma das vezes eu perdi minha cabeça. E pra tirar a Nicole da cabeça, gente, a pessoa tem que ser muito, muito difícil. Porque é muito difícil eu perder minha paciência. Graças a Deus, nesse ponto aí, o Senhor me deu muita graça. E aí eu perdi a cabeça. E meu marido falou, calma, tá tudo... Nessa vez ele tava bem paciente. Porque Deus sabe, né? Quando um tá nervoso, ele deixa o outro calmo. Tá tudo bem, deixa falar, deixa fazer. E eu olhei pra ele, eu fiquei bem brava. Falei, não é assim, não pode fazer isso. É um pastor, não sei o quê. E já comecei a gritar com ele. Aí ele pegou, só olhou pra mim assim, porque ele nunca me vê brava, então ele se assustou muito e foi pro quarto. Nem falou nada. E aí o Espírito Santo já veio me convencendo do meu pecado. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu tratei o meu marido mal por um erro que ele nem fez. A culpa nem é dele. E aquilo me constrangeu tanto. Eu me senti tão mal. Eu vi eu falando com ele várias vezes na minha mente, daquela forma agressiva, rude, com falta de respeito. Eu falei, meu Deus, eu pequei contra o Senhor. E aí, Deus é tão maravilhoso que meu marido esperou alguns minutos eu me acalmar. Foi lá e me deu um beijinho na testa. Eu não esqueço desse dia. Foi o dia que o Senhor me ensinou uma grande lição. A entregar de joelhos os meus problemas. Quando ele me deu aquele beijinho, eu fiquei ainda mais constrangida com o meu pecado. Falei, meu Deus, agora? Aí eu já abri a boca a chorar. Falei, eu vou orar. Então eu ajoelhei ali na sala mesmo e comecei a orar. E eu falei, Senhor, o Senhor viu o que essa pessoa fez, o que essa pessoa falou. Coisas que foram ditas no escuro, o Senhor conhece e eu não conheço. O Senhor viu o que eu fiz, como nós agimos, o Senhor sabe. As pessoas não sabem, mas o Senhor sabe. A tua palavra diz que Jesus é nosso advogado e o Senhor é o juiz, é o Senhor que vai julgar a nossa causa. E mesmo que nessa terra as pessoas pensem que nós estamos errados, eu sei que o Senhor conhece a verdade. E se o Senhor conhece a verdade, para mim hoje basta. E eu coloco diante de você essa pessoa, Senhor. Que o Senhor trate, que o Senhor dê juízo, que o Senhor tenha misericórdia também. Porque podia ser eu errando se a graça não tivesse me alcançado. Então nesse dia eu consegui entregar de joelhos
a minha dor, a minha mágoa. Mas o pecado, ele faz isso, ele nos transforma. Ele traz uma pessoa mansa para ficar nervosa, igual Moisés, que não entrou na terra prometida porque se perdeu a cabeça. E quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente pensa, como que ele aguentou? O tempo todo o povo queria matar ele, gente. E mesmo assim, ele clamou e disse a Deus, mate a mim, não a eles, quando eles fizeram um bezerro de ouro. E mesmo assim, Moisés também perdeu a cabeça um dia. E por isso ele não entrou no reino, porque independente de Deus ser misericordioso, as consequências vão vir. Elas vão vir. Então, entregue ao Senhor de joelhos as suas causas. Aprendam a não entregar para Satanás, mas entregar para o Senhor, porque dá um alívio, gente. Um peso sai das nossas costas, a gente encontra paz. Fechem os seus olhos, vamos orar sobre isso. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nós queremos te agradecer porque nós temos o privilégio, mais uma manhã, meu Pai, de escutar a tua palavra. De escutar, meu Pai, que o Senhor é bom, que as tuas misericórdias se renovam todas as manhãs, que o Senhor, meu Pai, tem nos perdoado, tem nos ensinado, tem cuidado de nós. Meu Pai, nós sabemos que nós somos levantados como os filhos do reino nessa terra. Nós não estamos aqui sem propósito e sem destino, mas nós estamos aqui cumprindo uma missão que o Senhor colocou nos nossos corações. Meu Pai, nessa manhã eu te peço que o Senhor faça aquilo que nem eu, nem o pastor é capaz de fazer. Que o Senhor toque os corações, meu Pai. Que o Senhor transforme a nossa alma. Que o Senhor batize com o Espírito Santo. Que o Senhor nos encha, nos preencha da tua presença. Meu Pai, é muito difícil andar nessa terra com as nossas próprias mãos. Tentar fazer as coisas com nossos próprios braços. Mas, meu Pai, quando nós conseguimos cumprir o ID, quando nós conseguimos também fazer o vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos, e eu os aliviarei. Jesus está nos chamando para o descanso eterno. Nós não descansamos mais no sábado ou em dia, mas nós descansamos no Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, dê descanso aos meus irmãos. Aqueles que vieram cansados por essa porta, que eles encontrem hoje alívio na tua presença. Meu Pai, aqueles que estão oprimidos, meu Pai, que eles também encontrem, meu Pai, alívio na tua presença. Meu Pai, hoje eu te peço que o Senhor faça aquilo que nós não somos capazes. Transforma, meu Pai, o nosso eu. Transforma, meu Pai, a nossa falta de domínio próprio, a nossa falta de paciência, de amor. Enche-nos da tua presença, porque o teu Santo Espírito é poderoso para fazer tanto por nós, Senhor. A tua palavra diz que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor é poderoso para terminar. E confiando nessa palavra, nós como igreja unida nessa manhã, nós oramos, meu Pai. Transforma a tua igreja, amadurece nossos corações, nos santifica. Faz que a gente olhe para dentro de nós mesmos e enxergue, meu Pai, aquilo que precisa ser moldado. Meu Pai, como um vaso em tuas mãos, quebra-nos inteiro e nos faz de novo quantas vezes for necessário. Que o teu Santo Espírito não deixe de habitar dentro de nós. Que quando a gente, meu Pai, entristece o teu Santo Espírito, o Senhor seja misericordioso, meu Pai. Amém. Tenha misericórdia de nós, porque somos falhos e pecadores. Meu Pai, se um dia nós não estivermos vendo o que nós precisamos mudar, dá um chacoalhão na tua igreja, fala conosco através de alguém, usa um irmão, usa alguma coisa, Senhor, mas não nos deixa no erro, porque tudo que nós queremos como igreja, Senhor, é ser uma igreja que te glorifica, que glorifica o teu nome, que te exalta, que dá bom testemunho, a porta fora. Senhor, o nosso culto vai começar agora. Nós viemos aqui te adorar, te cultuar, mas nos ajuda durante essa semana. Nos ajuda a permanecer fiel à tua palavra, nos ajuda a dar um bom testemunho, nos ajuda a defender o teu evangelho. Meu Pai, a tua palavra diz que a gente tem que estar pronto para responder as razões da nossa fé. E se não tivermos as respostas, que o teu Espírito Santo coloque nas nossas bocas. Aleluia. E que a gente possa ser o evangelho pregado fora dessas portas, Senhor. Que essas ovelhas que estão diante de ti clamando, meu Pai, que elas encontrem favor essa manhã, que elas encontrem, meu Pai, a tua presença, que elas sejam recarregadas e que elas possam, meu Pai, sentir que elas são filhos e filhas amadas como eu sinto todos os dias. Nós te amamos, Senhor, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pela nossa inconstância, pela nossa falta. Nós pedimos perdão por aqueles pecados que só nós sabemos, Senhor. Só nós conhecemos o nosso próprio coração. Mas nós te pedimos que o Senhor seja misericordioso mais uma vez e se alegre conosco, como se alegrou com Noé.
Em nome de Jesus, meu Pai, nós te entregamos nossa semana, nós te entregamos cada pessoa aqui, cada irmão e irmã que está ao nosso lado, orando conosco como igreja reunida. Nós te entregamos o nosso momento de comunhão dos santos de hoje. Nós te entregamos o nosso coração, o nosso corpo, que a gente possa ser um sacrifício vivo. Aceita no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos passar.